Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esse modelo que é um conjunto de bata e shortinho, que pode ser também vestidinho e shortinho. Neste modelo que vocês estão vendo, ele tem a saia mais curta e o shortinho tem um barrado que alonga a perninha. Podemos usar também o shortinho sem o barrado. Desta forma, o elástico é colocado diretamente no shortinho, ele fica mais curto. E podemos usar também com a saia mais comprida e vira um vestidinho. Vocês receberão no molde as medidas para ambas as opções. O molde é apresentado nos tamanhos de 18 meses a 10 anos. E o link para a compra do molde pode ser encontrado na descrição desse vídeo, bem assim como todas as outras páginas Dona Fada. Vamos começar? Vamos ver então as peças que nós vamos usar. A pala da frente, que é a parte arredondada, nós vamos cortar duas vezes. Uma vez no tecido principal, uma vez no forro, na dobra do tecido. A parte das costas nós vamos cortar 4 vezes. Duas no tecido principal, duas no forro. Ela é aberta atrás. Vamos cortar os 2 babados nas medidas indicadas no molde. Um babado para a parte da frente, um babado para a parte das costas. O shortinho nós vamos cortar 2 vezes no tecido que nós vamos usar. Ele não é forrado. E aqui cabe uma explicação e eu gostaria que prestassem bastante atenção nisso. Neste modelo vinho, nós vamos colocar um barrado em vez de colocar elástico. No modelinho cor-de-rosa que vocês viram na inicial, nós não colocamos barrado, nós colocamos elástico diretamente. Então, no molde, vocês vão encontrar 2 linhas de barra. Uma, que é essa de cima, que eu já cortei, que é para o modelo vinho, e uma segunda linha de barra, 3 centímetros abaixo dessa, que é a que eu usei para fazer esse shortinho. Então eu virei esses 3 centímetros e coloquei o elástico. O shortinho com elástico fica um pouco mais curto do que o shortinho com barrado. Em relação ao cos, nós não temos margem de costura para a canaleta do elástico no molde, porque nós vamos fazer a canaleta com o tecido do barrado. Então, se você quiser fazer uma canaleta com o tecido, ou seja, só virar e não colocar uma canaleta extra, você precisa acrescentar no cos o dobro da medida do elástico que você vai usar, mais 1 centímetro. Entendido, não é? Foi o que foi feito aqui. Eu acrescentei o dobro da medida do elástico, depois virei na medida do elástico, dobrei 1 centímetro e fizemos a canaleta. Então vamos continuar. Então nós cortamos o short 2 vezes, cortamos o barrado do shortinho também 2 vezes, ele vai ficar dessa maneira, nós vamos franzir um tantinho e colocar o barrado. Os 2 barradinhos das 2 perninhas. E cortamos o cos que vai ser colocado na cintura e que deverá ter a medida da cintura mais o necessário para a margem de costura e o dobro da medida do elástico que nós vamos usar, mais 2 centímetros. 1 centímetro para o lado de cá, 1 para o lado de lá, que é o que nós vamos usar como margem de costura. E vamos começar a nossa costura pelo shortinho, que é a parte mais fácil, digamos assim, da costura. Nós já temos aqui no canal alguns vídeos que mostram essa costura. Então eu vou deixar esses vídeos aqui na descrição desse e vou dar uma explicação básica para vocês de como costurar. Nós estamos aqui com o lado direito do tecido voltado para o lado direito do tecido.
Então nós unimos um ao outro, este é o gancho da frente, este é o gancho das costas. Vamos costurar os dois ganchos, fazer os piques na parte curva da costura, passar um overlock ou zigue-zague com o gancho nesta posição. Depois nós vamos virar para o direito e rebater a costura. Depois que nós fechamos o gancho, rebatemos a costura, nós vamos fechar os fundilhos do short da maneira como é mostrado em vários vídeos, alguns dos quais estarão aqui na descrição para vocês se lembrarem. E agora nós vamos então colocar o barradinho ao redor da perninha do short. Nós pegamos o tecido que nós cortamos para o barrado e costuramos. Aqui na perninha, nós alinhamos aqui a costura dos fundilhos e fizemos um pique aqui na lateral, olha. Tem um pique aqui, para a gente saber qual é a lateral do short. No barradinho nós temos uma costura e vamos marcar o lado oposto à costura. Está aqui. No shortinho nós passamos uma linha de franzir cerca de 2 a 2,5 centímetros para baixo da barra. Como é pouco franzido, vocês não precisam passar duas linhas, podem passar uma só. No entanto, se sentirem inseguros, passem as duas. Bem, eu passei uma linha, agora eu estou aqui com o meu barradinho virado para mim do lado avesso. Nós vamos abrir a costurinha que nós fizemos. Então nós abrimos a costurinha que nós fizemos no barrado, vamos virar ele para o lado direito. Agora nós vamos pegar essa costurinha e alinhar pelo lado avesso da perninha do short na costura do entrepernas. Nós vamos alinhar uma a outra. Alfinetamos. Observem que o short está do lado direito, nós estamos alfinetando o barrado pelo lado avesso, com o lado direito do barrado virado para o lado avesso do short. Do outro lado do barrado nós marcamos o centro, que é o lado oposto da costura. Nessa marcação nós vamos alinhar ao pique que nós fizemos no short. E estaremos alfinetando a lateral do barrado na lateral do short. Agora é só puxar o fio do franzido até que atinja a primeira metade. Atingiu, a gente prende no alfinete. Vamos puxar o outro lado do franzido para franzir a segunda metade. Atingiu, a gente vai prender novamente o outro lado no alfinete para segurar o franzido. E agora nós vamos distribuir o franzido tanto de um lado quanto do outro e alfinetar. Ele vai ficar dessa maneira como vocês estão vendo. Distribuir, alfinetei. E vou agora passar uma costura usando a margem de costura. Eu costumo usar neste caso o pezinho da máquina, que me garante uma costura reta. Vamos passar então. Aqui está, costurado. O que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte: nós colocamos o barrado com o short virado do lado direito, o barrado por dentro da perninha, franzimos e alfinetamos. É mais fácil fazer dessa maneira para franzir. Depois que nós alfinetamos, nós vamos virar esse short para o lado avesso, porque nós precisamos costurar com o franzido voltado para nós. A gente nunca faz uma costura onde tem franzido com o franzido voltado para baixo. Ele sempre deverá estar voltado para cima, para que a gente possa ver o que está fazendo e ajeitando o franzido. Então, depois que nós costuramos, nós vamos tirar a linha que nós passamos para franzir. Tiramos do lado de fora e agora nós vamos fazer o acabamentinho. Esse é o lado direito do nosso short. Nós vamos dar uma voltinha no barrado, alinhar cobrindo a linha que nós fizemos. Vamos fazer isso ao redor da perninha toda. E aqui eu sugiro que vocês primeiro alfinetem, depois alinhavem e depois costurem, para não deixar esse barrado sair do lugar, entortar, formar preguinha.
Nós faremos isso então numa perninha e na outra perninha. Para fazer o cos, o sistema é o mesmo. Nós vamos fechar a nossa faixa do cos no tamanho exato da cintura do shortinho. Costuraremos da mesma forma como costuramos o barrado, pelo lado avesso, e depois viraremos para o lado direito. Neste caso, deixando uma abertura quando a gente for fazer a terminação, que é para poder passar o elástico. Vamos fazer então. Depois de colocado o barradinho das pernas, e da mesma maneira como colocamos o barrado, colocamos a canaleta para o elástico na cintura, nós vamos colocar o elástico e terminar o short. Antes, contudo, eu vou dar uma dica para vocês. Passar roupa franzida, essas extensões que são pequenas, né, você não pode abrir, pode ser um problema. Então, uma opção é você, em vez de franzir a perninha e depois colocar o barradinho, você coloca o barradinho na perninha sem franzir e depois franze com elástico. Na hora de passar é só puxar. É uma opção. Claro, quem não tem dificuldade para passar faz assim, que acho que fica mais bonitinho. Bom, então está aqui a canaleta do nosso elástico. Aqui na parte de trás eu deixei a abertura para a gente passar o elástico. Eu vou dar uma dica para vocês que eu já dei em outro vídeo, mas eu não me lembro qual, então eu vou repetir aqui. Eu cortei o elástico no tamanho indicado no molde. Fiz uma marcação dos dois lados do elástico. Eu vou entrar com esse elástico com essa marcação virada para mim. Ela está aqui, olha, virada para cima. Então a gente entra com esse elástico. Está aqui, olha, entrei com a marcação virada para cima. Eu vou continuar agora puxando com cuidado esse elástico até chegar na saída. Observando sempre que ele não tenha virado dentro da canaleta. Passando com cuidado, nós vamos agora tirar esse elástico. A marcação que nós fizemos está voltada para nós. A marcação inicial está voltada para nós. Então, nós vamos costurar desta maneira e ele não estará virado dentro da canaleta. E então, com o nosso shortzinho já pronto, nós vamos começar a fazer a pala da batinha. Direito do tecido principal voltado para nós. Direito da parte das costas voltado para o direito da parte da frente. Alinhamos os ombros e vamos costurar os ombros, tanto no tecido principal quanto no forro. Depois de costurados os ombros do tecido principal e forro, nós vamos abrir essas costuras no forro e no tecido principal. Vamos alinhar um sobre o outro com o direito voltado para o direito. Direito do forro voltado para o direito do tecido principal. Vamos costurar ao redor do decote, centro das costas e as cavas. Depois de costurado, nós vamos fazer os piques aqui nas costuras curvas, ou seja, decote e cavas. Tiraremos o excesso de tecido nas pontas e nos ombros. E vamos virar para o lado direito. Para isso, pelo lado da frente, que é o lado fechado, nós vamos puxar o lado das costas. Primeiro um e depois o outro. Uma vez virado para o direito e passado a ferro, nós estaremos com a pala dessa maneira. Direito e avesso. Tudo perfeitinho, bem acabadinho. Costuras todas embutidas. Nós vamos agora então fechar a lateral. Vamos pegar o forro de ambas, alinhar a costura da cava e costurar de um lado ao outro. Faremos isso dos dois lados. Com isso feito, nós estaremos com a pala pronta para receber a saia, que é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Preparamos a sainha da bata para ser colocada na pala. Como fizemos isso? No painel das costas, nós fizemos uma carcela.
o vídeo de carcelas estará na descrição desse vídeo. Então fizemos a carcela, unimos as duas partes dos dois painéis, um lado e outro, costuramos, passamos um zigue-zague ou overlock, viramos essa costura para um dos lados e rebatemos. Fizemos isso dos dois lados. Passamos os dois fios de franzir da carcela até a lateral, da carcela até a lateral do outro lado, e na parte da frente de um lado ao outro. Nós passamos esses fios separadamente porque isso facilita a distribuição do franzido. Vocês podem, para facilitar, antes de colocar a sainha na pala, fazer a barrinha da saia. Então vocês vão dobrar uma vez, dobrar mais uma vez, bem pequenininho. E depois de dobrado, colocar um enfeitinho, se vocês quiserem, um pompom. Eu vou colocar uma rendinha, um biquinho de guipir. A gente pode fazer isso antes de colocar a saia na pala, porque isso facilita o trabalho. Nós estaremos com menos tecido para movimentar. E agora então nós vamos colocar na pala. A melhor maneira, porque nós vamos precisar ver o que nós estamos franzindo, é fazer isso com os painéis da saia virados para o lado avesso. Então nós temos aqui a parte do painel das costas, que é onde nós temos a carcela. Estamos aqui com o lado direito da pala, lado direito do painel das costas. Se ele já estivesse colocado, ele estaria dessa maneira. Então nós vamos virar e vamos colocar dessa maneira. Nós vamos alinhar apenas no tecido principal da pala, nós vamos alinhar a carcela à união do centro das costas. Alinhamos e alfinetamos bem no centro das costas. Depois nós vamos colocar um outro alfinete aqui onde nós terminamos as duas linhas do franzir, porque elas não entram sobre a carcela, elas terminam onde começa a carcela. Nós vamos colocar um alfinete aqui, que é onde nós vamos depois prender a linha. Agora nós vamos achar a lateral da pala e a lateral da nossa sainha da pala. Vamos alinhar essas duas costuras e colocar um alfinete. A mesma coisa nós faremos do outro lado. Então nós ficaremos com uma parte das costas presa, a outra parte presa e a parte da frente. Depois de feito isso, nós vamos pegar os fios do franzido e começar a puxar. Verificamos, deu. Nós vamos prender as linhas no alfinete que nós colocamos aqui no começo da carcela, distribuir esse franzido, alfinetar apenas no tecido principal da pala e seguir o mesmo procedimento para o restante. As medidas que vocês estão recebendo para fazer essa sainha, ela tem 3 vezes a medida do local onde vai ser colocado. Então vai dar bastante franzido, vai ficar bem bonito. Depois que nós alfinetamos, nós vamos então à máquina e vamos costurar aqui próximo do primeiro fio, ao redor da pala toda. Aqui está, costuramos. O que vocês precisam observar? Nós temos uma pala nesse vestido que é arredondada. Então, na hora que você for costurar, você precisa observar de manter esse desenho. Senão, você vai tirar o desenho e tirar o charme do vestidinho, da batinha. Agora, nós precisamos, então, fazer o acabamento interno. Algumas pessoas têm um certo receio com esse acabamento justamente por causa da curva. Mas é mais fácil você manter o tecido reto onde tem uma curva, porque é onde tem a curva o tecido está enviesado. Onde está enviesado ele tem elasticidade. É mais simples, por incrível que pareça, fazer esse acabamento do que um acabamento reto.
Então, o que nós fazemos aqui? A primeira coisa que você faz é alfinetar as laterais da pala com a lateral do vestido. Então, a gente mantém aqui na cava onde deve ser e vamos alfinetar a lateral. Alfinetaremos a outra lateral. A dobra que nós vamos fazer aqui é a mesma que nós usamos para a costura aqui do centro da pala. Então, nós vamos dobrar e vamos manter essa dobra durante todo o trajeto que nós temos que costurar aqui. Então, vamos alinhar a segunda cava, aonde a gente faz esse alinhamento? Sobre a costura que nós fizemos para segurar a saia na pala. Aqui na parte das costas é a parte reta, que vocês fazem em todos os vestidos, não tem mistério nenhum. Aqui na parte da frente é a parte curva. Então, uma vez que nós alfinetamos a lateral, nós vamos dobrando aquele mesmo tantinho que nós dobramos ali no centro das costas e vamos alfinetando. Olha, nós chegamos aqui numa curva. Vocês vejam que o tecido aqui tem elasticidade, então não vai ter problema nenhum para fazer essa dobra. Dobrou, alfineta e continua dobrando. Acreditem, estas palas curvas se adaptam mais fácil, o forro se adapta mais fácil ao tecido principal do que nas palas retas. Então, vocês podem fazer a curva sem medo. Depois de feito isso, o meu costume é o seguinte: eu alfineto, vou fazer esse acabamento todinho à mão e depois passo a costura pelo lado direito, bem rente à linha que une a pala com a sainha. E depois então nós faremos as casas, colocaremos os botões e, se não fizermos ainda a barra, faremos a barrinha. E estaremos com o nosso conjunto todo prontinho. Eu vou então fazer essas terminações para a gente ver como é que ele ficou prontinho. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.